Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. A gente está aqui em mais um Papo de Valor para a gente falar sobre inovação, empreendedorismo, carreira e tecnologia. Hoje eu estou com um convidado super especial aqui. Vou até pegar aqui para não esquecer. Vamos lá. Empreendedor, investidor, sócio fundador da Edtech Future Law, da agência Legal Sensory Design, Hub e Comunidade Inverso e sócio da Blue Tape, empresa de tecnologia e IA. Foi executivo da Localiza por 10 anos, passou pelos principais escritórios de advocacia do país e no exterior, mestre em Direito dos Negócios pela FGV, especialista em Finanças e Direito Tributário e CEO do Orb Conecta. Eu estou aqui com o Cristiano Xavier. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigado, Alexandre. É uma alegria estar aqui para esse bate-papo. Espero que todos e todas gostem da nossa conversa. Vão gostar, vão gostar. Vamos lá, vamos começar pelo principal. Você, advogado, com uma carreira extensa, né, no setor jurídico, 10 anos trabalhando na Localiza. Como e por que empreender? Xane, então vamos lá, né? Assim, eu acho que tem um pouco a ver com a minha história de infância. A minha mãe era professora de português e literatura, 2 turnos, e empreendia numa lojinha chamada Boutiques Leni, né? Que é o nome da minha avó, em Itabira. Tinha uma loja? Uma lojinha, comprava roupas em São Paulo, pegava um ônibus à noite e revendia, né? A gente vem daquela famosa classe média-baixa de antigamente, né? Morando no BNH, com todas as dificuldades e delícias também. Eu morei no BNH. Aí você sabe muito bem, é Minha Casa Minha Vida de antiga, dos anos 80. 70, Minha Casa Minha Vida dos anos 70 e 80. É isso aí. E aquilo ali começa assim, a acender, né? Aquela veia empreendedora. Meu avô, depois eu fiquei sabendo, uma vez com 18 filhos, pegou um caminhão... 18? De Santa Maria do Itabira e colocou todo mundo no caminhão, foi para Itabira, arrendou um hotel, uma pensão, na frente do colégio. E aí, assim, como na região, nas redondezas, não tinha escola, o que ele fazia? Ele fazia o marketing. Ele pegava o cavalo, viajava por dias, ia conversar com pais desses interiores, falando assim, que com filhos com idades escolares, falando, olha, estou abrindo uma pensão, lá em Itabira tem uma escola, eles podem se hospedar na minha pensão. Então, assim, vem essa veia empreendedora desde cedo, assim, e eu vendi picolé com 7 anos. Em Itabira, você é de Itabira? Sou de Itabira, vendia jornal, você lembra da época que vendia jornal para açougue? Vendi jornal para açougue e vim nesse meio do empreendedorismo. E naquela época, né, tinha essa coisa da ascensão social ou socioeconômica através do direito ou da medicina. E eu me enveredei para o caminho, né, do direito. E fiz um curso, te confesso, muito sem gostar, assim, sem me apaixonar. Era muito, como eu era também... muito ligado às artes, ao design, à arquitetura. Desde sempre sou muito curioso, né, Alexandre? Eu fiz formação psicanalítica, eu fiz... Antes do direito, não? Não, assim, depois. Tudo concomitante, né? Assim, eu vejo minha vida assim, uma salada mesmo, porque eu sou capoeirista, sou tocador de maracatu do baco virado, apaixonado pelo... Como é que é o nome? Maracatu? Do baco virado. O que é isso? Depois você fala isso pra gente. O maracatu, ele tem muito a ver com né, uma cultura afro-brasileira. Ele vem, né, com os escravizados sequestrados de África, vem para o Brasil e aqui, né, a gente tem essa miscigenação com os indígenas e portugueses e cada lugar do Brasil tornou-se uma cultura própria, né? Como a gente tem o nosso congado aqui. Legal. E tem o boi do Maranhão. E tem todas essas manifestações culturais, populares, né? E você culturas de tradição. faz parte disso? O meu coração habita isso. Olha só. Eu faço hoje as viagens minhas, assim. Eu prefiro viajar, igual eu estou indo agora, em agosto, para a festa da Nossa Senhora da Boa Morte, no Recôncavo Baiano, onde está a origem do nosso samba, para entender essas culturas, as nossas raízes, do que, às vezes, fazer uma viagem para fora. Lá tem uma comida chamada maniçoba. Coma.
É Legal, sensacional. legal, vou experimentar. Maniçoba. Então eu tenho feito, né, feito essas viagens assim, e uma paixão, e não sei de onde vem, né, dessa cultura afro-brasileira. E que eu, né, assim, sei meu lugar, com todo respeito, cuidado, etc. Né? Venho vivenciando, e isso é motivo que eu transformo esse conhecimento, esses saberes, esses sentimentos em produtos e serviços. Bom, mas voltando... Não, mas é legal, porque você é um cara, assim, multifacetado, você faz 200 coisas, né? Mas você começou lá atrás com direito, né? Comecei com direito. Com direito. E aí eu venho, consigo entrar ali no Azevedo 7 Advogados, né, o maior escritório na época, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, e começo a trabalhar com projetos de M&A, e ali tinha uns grandes clientes, né? Assim, era uma coisa que eu aprendi. Eu cheguei, Alexandre, a largar um pedaço da faculdade, não ia a aula, às vezes ia responder a chamada, olha que absurdo, mas voltava para trabalhar, e trabalhava 10, 12 horas por dia. Eu falei, cara, porque minha vida vai depender disso aqui, eu não vou ter uma oportunidade igual a essa. E... Quer dizer, um negócio que nem era a sua paixão, né? Nem era minha paixão, mas naquele tempo não tinha essa coisa ainda de trabalhar... Os boletos estão chegando. Não tinha essa coisa de trabalhar por propósito, prazer, não tem a história de propósito, não. Eram outros, isso é novo. Isso é outros tempos. E a gente fazia e tentava ser feliz naquilo ali, na medida do possível. E eu fui bastante feliz, porque quando você também está cheio, cercado de gente boa ao seu lado... Trabalhar com gente inteligente é maravilhoso. Não, eu lembro também, eu saio do interior, né, com todas as dificuldades, com todas as lutas, né, dos meus pais, e de repente eu estou ganhando em 98, R$1.800 como estagiário. Então aquilo ali era uma fortuna, né, para mim, considerado os meus padrões familiares. Então, cara, que legal, posso ganhar dinheiro, posso gastar nas coisas que eu gosto. Começa a ter acesso a coisas que você não tinha. Exatamente. Né? O dinheiro é uma máquina do tempo. Ele começa a acelerar coisas que você ia demorar demais se você tivesse continuado no interior, né? Exatamente. E aí, aí, poxa, uma gratidão enorme pelo escritório Azevedo 7, pro doutor Ordélio, que faleceu recentemente, por quem eu tive e tenho, né? Muito carinho, respeito, admiração, gratidão pelas oportunidades, que a gente tem que ser grato demais pelas pessoas que passam pelo nosso caminho e deixam algumas coisas, né? Os nossos anjos e anjos, né? Todas deixam. E doutor Ordélio, assim, com toda a generosidade do mundo, ainda consegue um estágio num escritório nos Estados Unidos. Aí você foi para os Estados Unidos? Alexandre, eu fui para os Estados Unidos trabalhar, né, em Dallas, no escritório chamado Hands & Boone. Foi uma experiência super legal, mas eu dava umas coisas em mim, assim, eu tomava decisões muito arriscadas. Eu fui, por exemplo, para esse estágio, era um estágio não remunerado. E eu era advogado já sênior, ganhando um bom dinheiro, mas para me sustentar, à noite eu advogava durante o dia, à noite, 2 vezes por semana eu entregava pizza, 2 vezes por semana eu entregava mexicano e 2 vezes por semana eu dava aula de capoeira. Porque eu também tenho uma... Então, não, mas então você já tinha, você com o direito, como você falou, concomitantemente, você já tinha essa questão de matriz africana, já fazia capoeira, você já fazia essas outras atividades. Já fazia. Já começou lá com a capoeira em 92, Começou com a capoeira em 92, isso veio comigo, entrei na capoeira e assim... ela foi até um meio de vida para você, né? Exatamente. Bacana. Exatamente, onde eu conheci minha esposa, olha sabe? só, assim, então, tem bacana. Minha história com a capoeira é uma coisa... Legal demais. Assim, muito linda, assim. Legal demais. E também muita gratidão pela capoeira, pelos mestres e mestras que passaram na minha vida. E quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? Eu fiquei 1 ano. 1 ano? Sem remuneração? Sem remuneração. Nossa, e aí... Guerreirice, hein? A Localiza, né, me contrata. Eu já trabalhava, prestava serviço para a Localiza. Eles estavam querendo abrir uma área ligada à diretoria financeira, né, voltada às questões do direito tributário, direito internacional, relação com o investidor, etc. E eu entro, eu aceito esse convite, mas antes eu falo assim, não, eu vou passar um tempo na Europa. Para quê? Para visitar museu. Fantástico. E, assim, fantástico. Você foi para o melhor lugar do mundo para visitar museu. Porque não é só museu, nos festivais de arte, assim, eu acredito, sempre acreditei, e agora isso está ficando mais claro, assim, né, para as pessoas, na questão do repertório.
Ainda mais quando a gente vê as inteligências artificiais, né, e tecnologias emergentes avançando, né? Assim, quanto mais isso avança, os trabalhos são, né, feitos por sistemas, mais a gente vai precisar desse fator da criatividade para novos olhares, para criar novas soluções. Uhum. E desde o começo, e aí tem uma história também dos meus pais com o carnaval, com as artes também, com a literatura, que é uma das minhas paixões, eu começo a entender, assim, a RBH já tinha, né, Festival Internacional de Circo, Festival Internacional de Teatro, vinham grandes companhias, né, na hora que você via uma companhia brasileira ou francesa, né, ocupando as praças, com aquelas cores, sons, era tudo muito maravilhoso, assim, e aí eu fui ver isso no mundo, assim, o que tem nesse mundo, né, desse mundo das artes, quais são esses festivais, Bienal de Veneza, Poxa. E assim fui, sabe? Vendo Berlim, o que tem aqui nessa efervescência que era Berlim. Tirei uma inspiração, vou contar um pouco sobre isso, para um projeto lá num prédio que eu vi, né, lá em Berlim. Então, eu começo a vivenciar essa cultura, assim, estudar um pouco a história das artes e chego à Localiza. Aí, a Localiza é a empresa que é uma empresaça, né? Já não era pequena. A cultura de resultados, eu entro num time comandado ali por, né, Salim, Eugênio e Roberto, eu reportava diretamente ao Roberto Mendes, né, que é um dos maiores diretores financeiros já passaram, né, faleceu, mas um dos maiores diretores financeiros já passaram, muito duro, sabe, mas trazia o resultado e puxava a régua, né. Então, eu era dessa área, assim, que eu convivia diretamente com essas pessoas e os meus pares eram pessoas excepcionais, que são CFOs de outras empresas hoje, ou diretores executivos da própria Localiza. Então, assim, era um timaço e a Localiza é o que é muito por causa da sua área financeira, porque engraçado que a gente está tendo essa discussão hoje de crescimento de receita versus lucratividade, principalmente no mundo das startups. Mas lá atrás, o Roberto disse, cara, não, precisamos preservar a caixa, preservando caixa. Então, na época que chegavam as crises, muita gente falia ou passava dificuldades. A Localiza tinha sua estratégia ali, que estava com dinheiro em caixa, podia jogar um preço ali um pouco mais para baixo e isso afetar a concorrência. E, além de toda essa história, né, das economias tributárias, dos planejamentos, que a gente se tornou grandes especialistas no Brasil nessa questão do planejamento tributário. E aquele aprendizado, né? Assim, e aquela coisa do planejamento estratégico, execução. E aquilo foi o meu berço e é que eu carrego até hoje, né? 10 anos. 10 anos. Quando chegou no ano de 2017, eu com essa curiosidade toda, eu comecei assim... O comichão não tinha parado. Não, você não em 10 anos cara, ainda estava assim, fazendo tudo assim, ao mesmo tempo. O Roberto, ele tinha razão, porque assim, ele falou assim, Cris, eu preciso que você cuide da sua caixa, da sua caixinha, porque eu tinha ideia para tudo, sabe? Tá chegando não sei o que dos Estados Unidos, o WeWork, vão encher aqui de startup, cara, ninguém falava nisso. Vamos fazer... Aí eu falava na cabeça... Vamos fazer um Labs, Localiza Labs. Ele me amava, mas se irritava muito comigo, assim, muito, muito. E aquela Localiza Labs, eu falei para fazer isso em 2015. Então, quero falar, quando eu estava construindo o prédio, né, falei, vamos fazer o primeiro andar todo de startup. E foi ali que nasceu o Orb, na sequência. Então, eu ficava dando essas ideias, dando outras ideias para as outras áreas, muito interessado, porque a Localiza também, nessa época, teve a perestroika, não sei se você lembra dessa escola, era uma escola de inovação. Eu lembro, a escola de futurismo. Super legal. Eu lembro Thiago dela. Matos, Tiago Matos, isso aí, lá do Porto Alegre. Exatamente. Conheço ele. E aí ele fazia uma coisa super descolada, que a galera ia aprender tomando uma cerveja. Eu estive lá no Orb, numa palestra dele, eu lembro dele bem. Friends of Tomorrow, né? Esse cara começou a falar, e tudo hoje que a gente acha superficial, e hoje é mesmo, né? Lá vai os robôs da China, sabe? Olha lá, eles lutam karatê, eles pulam, eles correm, eles fazem maratona. Impressora de comida, ele já falava disso. Exatamente, de construção civil. Então, lá atrás ele falava disso. Hoje eu acho isso, sabe, mais do mesmo. Acho que isso não causa inovação real. Mas, assim, naquele tempo, um despertar de consciência, aquilo era fantástico, aquilo era fenomenal. Assim, a perestroika teve um papel muito importante para muita gente naquela época. Então, eu olho para aquilo ali e, ao mesmo tempo, a gente tinha uma reunião na Localiza chamada Reunião das Ideias, que eu fazia com o meu time, né? Tinha uma reunião do jurídico. Departamento jurídico. O departamento jurídico era
Xandro, a gente batia meta todo ano, agosto, a gente batia a meta do ano inteiro. Meta financeira. Tudo, cara. Todas as metas. Comportamentais, financeiras, desempenho, a gente tudo. brigava ali pelos primeiros lugares de melhor clima da empresa. Porque era muito leve, assim, trazia muito conhecimento. Eu já tinha um entendimento ali, depois de ler aquele livro Reinventando as Organizações, de Frederic Laloux, que falava um pouco da horizontalidade, que depois também eu fui aplicar isso empreendendo depois. Foi um desastre. Sério? Que depois eu queria que você falasse disso. Porque quando você... Desses fracassos. É importante falar deles. Autogestão, né? Assim, quando você dá poder, assim, é uma coisa você fazer igual a gente faz no Orb hoje, né? Assim, todo mundo maduro, com, né, carreiras consolidadas, nossos sócios, Outra etc. é quando a galera quer se consolidar, né? Outra galera chegando. Ela quer aparecer. Não é só aparecer. Guerra de vaidade. Assim, não é só a questão de aparecer, é a questão de vivência mesmo. De saber assim, que a prioridade, às vezes, não é da sua área, não é sua, sabe? Ela é a prioridade do coletivo. Questão de quilometragem. A autogestão, ela é difícil de ser implementada. Então, eu li aquilo ali, li Organizações Exponenciais do Singularity. Nossa, essa é um soco no estômago, viu? Organizações Exponenciais é um soco no estômago. Mudam as coisas. Por quê? É o poder da educação, né? Por que ela mudam as coisas? Porque... eles tinham um acrônimo ali que chamava SCALE, que o S era o Staff Sob Demanda. Falei, no futuro, as empresas não vão ter... Isso na Localiza. Na Localiza. Tá. Né? Assim, não, está escrito no livro, né? Então, assim, o SCALE era S de Staff Sob Demanda, o C de comunidade, o A de algoritmos, o L de ativos alavancados e o E de engajamento. Mas pegando só essa parte aí né, da questão lá do S, as empresas não vão ter... custo fixo com as pessoas e vai ter cada vez mais rede de parceiros e mais fornecedores. Eu olhei para aquilo ali e falei, cara, isso é muito interessante. Você trabalhar com parcerias. Então, assim, eu comecei a entender o orçamento jurídico de uma maneira em que eu pudesse fazer um equilíbrio entre gente interna muito boa. Aí eu comecei a cortar pessoas juniores que não estavam performando e juntava 2 ou 3 posições e trazia uma pessoa sênior. Então, eu fui, na medida do tempo, sabe, seniorizando a equipe. Fantástico. E trabalhando mais com gente, com parceiros, né? Parceiros de negociação, de passivos, enfim, uma série de coisas. Nesse meio tempo também chega tudo junto, né? Parece uma avalanche. Chega a Falcone, que para mim é uma grande escola também. A gente fez 3 projetos em conjunto, eu começo a fazer um tanto de projeto com a Falcone, visando redução de custos. Eu já tinha tudo na minha cabeça. Quando chegaram, eu já sabia, assim, porque assim, o jurídico era muito espalhado, sabe, tinham áreas muito ineficientes dentro da empresa, eu sabia exatamente, assim, não precisava... teoricamente... pagar eles para dizer o óbvio. Mas assim, é importante porque é a opinião você tem externa. Autoridade, tem uma experiência externa e as consultorias estão aí também para isso, né? Assim, e tá tudo certo, e é isso mesmo. E hoje eu tenho a consultoria, eu vejo que isso tem um baita valor. Tem um valor, exatamente. Exatamente. Então, eu começo a fazer programas de redução de custo. E aí, por exemplo, eu tinha essa reunião, que eu chamava Reunião das Ideias, toda sexta-feira, e eu comecei a levar gente de todas as áreas possíveis, do cinema, do teatro, do sistema carcerário. É mesmo? Para o jurídico, para o chamado Reunião das Ideias. Sabe aquele horário, sexta-feira, 4 horas da tarde, tá todo mundo assim... Já vou acabou. Deixar para segunda. Tipo assim, cara, vamos fazer um grupo de discussão, de debates, pessoas progressistas versus conservadoras, trocava as pessoas de lugar, porque na época a polarização estava começando, as pessoas já estavam começando a meio que se agredir. Falei, vamos aprender empatia, ouvir o outro lado? E a gente começou a fazer isso, estudar sociologia do direito, filosofia do direito com um cara chamado Michael Sandel, de Harvard, escreveu Justice, o que o dinheiro não compra, e a gente começou a fazer esses estudos até que um dia chegou o Flávio Ribeiro, um cara do Netlex, que é uma das maiores plataformas de legal hoje do Brasil, começou lá com a gente. Falou assim, eu tenho uma plataforma de automação de documentos. Aqui o robô, o sistema faz as defesas e faz os contratos. Eu falei, o que é isso? 2016. Ele lia as petições? Lá em 2016. E aí, as sortes né, porque assim, eu vi aquele fotógrafo,
da antiga, o Bob, da antiga revista Playboy, Bob Wolferson. Uhum. E aí ele estava falando, né, do mistério que é o sucesso, né? Que você pode fazer, às vezes, tudo direito e não necessariamente você vai ter sucesso. Você pode ser um super talento, planejar bem, executar bem, não necessariamente... Não, não é uma relação de causa e efeito. E que tem aquele mistério ali, e eu acredito muito que tem esse mistério mesmo. E aí você acredita no que você quiser acreditar, né? Isso vai depender do seu ato de fé. Então, chegam nesse momento que eu, né, Falcone, Netflix, aí eu me aproximo, aí com essa paixão do Friends of Tomorrow, eu me aproximo do Alberto Campos, antigo diretor de TI. Conheci, depois foi pro Serasa. Exatamente. Conhecia. E aí o Alberto começa a desenvolver também coisas de design thinking. Para TI, isso tá na veia. Cara, então, assim, aí começa, nossa, que tanto de post-it, falei, o que é isso? Como é que desenvolve isso? Vamos fazer um projeto assim, aí a gente fez um projeto com design thinking. Aí assim, você vai estudando, e eu também, com essa curiosidade toda que eu te falei, apaixonado pelo design. Hoje eu tô, Alexandre, uma coisa aleatória, eu tô estudando paisagismo em casa, por quê? Porque eu sou apaixonado pelas plantas, mas a minha... Você é apaixonado pela arte, você é apaixonado pelas plantas, pela dança. Cara, foi apaixonado. Sou uma pessoa apaixonada de verdade. E, assim, é engraçado porque assim, a coisa é o design vivo, que é o mais difícil que tem, sabe? Porque assim, o paisagismo é assim, como é que você né, monta coisas com cores, formas, sabe? Coisas diferentes. E assim, que vão mudar necessariamente. E que vão se harmonizar. Só que fazer isso, né, no computador é uma coisa. Agora, fazer isso com a natureza, né, de processos orgânicos, aí também, se quiser, a gente pode marcar outro podcast para falar de processos orgânicos. Enfim, é outra coisa. Então, assim, eu me apaixono né, pela Bauhaus, né, pela escola lá de design da Alemanha, de arquitetura. E aí eu venho, a Localiza, nesse momento, ela é autuada pelo Estado de São Paulo por emplacar os carros em Belo Horizonte. Todo carro que estava rodando em São Paulo, ela dava uma placa. Quando estava 2.000, eu falei, cara, isso vai ficar ingerenciável, porque estava autuando placa a placa, como uma sanção política. E a gente falou, cara, e o Flávio lá do Netflix, será que ele não faz essas defesas? Começou, de 2.000, a Localiza tomou 29.000 autos de infração. A gente fez 27.000 defesas automatizadas. Sem nenhum advogado precisar ler uma petição. Sim, só no checklist, as automações. Hoje já tem as IAs e tudo, já está mais avançado ainda. Na hora que você... Poxa, quanto de custo você aumentaria nisso? Né? Quantas pessoas você teria que ter para fazer isso? O custo evitado disso foi milionário. Milionário. Com 40 milhões de reais no ano que a gente deu de saving. De saving. E aí, juntou isso. Aí a gente começou, eu falei, cara, dá para fazer isso num contrato? Aí a gente pegou a área de suprimentos, compra de pneu, compra de rádio, sei lá, tudo que um carro precisava da Localiza, a gente começou a automatizar as coisas. Então, o suprimento, o que é isso? Isso é maravilhoso, né? Porque não precisa passar mais para o jurídico. Então, assim, tem o que é intangível também, né? Porque essa coisa desse custo de passar para o jurídico... o custo evitado. O custo evitado, ele é intangível. A burocracia, né? Passa para o jurídico, passa para o escritório, passa para o jurídico, passa para a área. Então, você torna as áreas mais autônomas. Uhum. Então, isso foi maravilhoso. E aí... vamos contratar mais startup, né? O que tem? E aí a gente comecei, assim, a Localiza é considerada pioneira na contratação de startups de legal no Brasil. E aí ganha um prêmio no Cubo, que estava nascendo naquela época, chamado Corporate Ninja, por isso. Por empresas que ajudam, áreas que ajudam pessoas, né, startups a navegarem dentro das organizações. Também não se falava muito em inovação aberta, começando a se falar ali. Aquela época maravilhosa, né? Metodologias ágeis, inovação aberta, etc. Tudo pulsando, né? Vale do Silício e tudo lindo, ecossistema. Então, eu começo a fazer isso tudo e, de repente, vai a Startse, que estava nascendo também ali como uma plataforma, né? De divulgação, de marketplace, enfim, acho que não era educação ainda.
resolve fazer uma matéria comigo e me chamar para um evento. O evento tinha 1.200 pessoas assistindo. O primeiro evento de legal, de tecnologias para legal, lá em São Paulo. Eu lembro até hoje, Luciano, eu nunca tive tanto medo de falar num evento, porque não estava acostumado aqui em Minas, etc. Nem era de ficar falando, né? Não tinha, estava começando também essa coisa de evento e tudo. Mas, de repente, me joga, assim, na hora que eu entro, abro a sala assim, falei, cara, não tem coragem de falar para esse tanto de gente, velho. Um teatro. no centro de convenção, né? Centro de convenção, E aí eu falo do case da Localiza, a Status joga uma mensagem que ela misturou os negócios da Falcone com as empresas de legal, né, com o uso das startups, aí soltou uma matéria assim, como a Localiza economizou dezenas de milhões usando empresas de tecnologia jurídica. E aí minha vida vira uma doideira. É mesmo? Vira uma aí doideira. Um monte de gente agora atrás de você. Aí eu tô começando a te responder lá como que eu comecei Como que começou a empreender. Como que eu comecei porque a galera, porque então era você indo até eles, né? Depois disso, a galera começou a ir atrás de você, né? A galera agora era o caminho mudou. Eu comecei a ter até problema na Localiza, porque hoje, assim, é diferente porque as pessoas querem que seus executivos e executivas falem, né? Eles expressem a empresa, né? Publicitem, assim, hoje. Tem gente contratando influência só para isso, né? Para ela aparecer né? Ali com as referências, né? Com os influenciadores, né? As agências de PR estão aí para isso também, né? Assim, é um mercado que movimenta muito. Nessa época, não. Você começa a incomodar uma empresa de execução. Você fala, pô, eu quero que você... E isso é corretamente, sabe? Não, você tem que executar o que está aí. Não, mas eu estou batendo meta, não importa, sabe? Aqui, assim, se todo mundo bater sua meta, a gente consegue cumprir os combinados e a empresa crescer, e está certíssima. Então, eu comecei a ter essas questões todas, esses conflitos dentro de mim, porque eu era chamado, as empresas iam lá fazer bench na Localiza, e aí o IBMEC me chama para montar um curso, coordenar um curso de... IBMEC Belo Horizonte. São Belo Paulo, Horizonte. Belo Horizonte. Inovação e novas tecnologias para o mercado jurídico. Nossa. E aí eu chamo... Um MBA. Uma pós. Uma matéria. Não, uma pós. Uma pós. E aí eu chamo 2 amigos. O Bruno Feganson, que é um amigo que acabou virando meu sócio em algumas iniciativas. E... Nessa época, ele montou, o Bruno é um fenômeno, dos maiores nomes da inovação do direito no país. Ele já tinha montado ali a Associação Brasileira das Lawtechs e Legal Techs, nas empresas de tecnologia jurídica, que é um super case, baita, a maior associação de tecnologia jurídica hoje do mundo. A gente está fazendo um evento agora em maio, enorme. E aí o Bruno solta um artigo também na época, assim, as 10 pessoas que vão mudar a advocacia. E eu era uma delas. E aí, aí começou esse tanto de coisa, Alexandre. E eu quietinho aqui, mineiro, né? Pô, indo ali no meu jogo do galo. Inquieto, e fazendo de repente, as coisas. Tá lá. Ganhando dinheiro de executivo, tá tudo certo, né? Sem gostar também, que eu não era apaixonado. Eu sou alucinado com gestão. Mas a questão, assim, do direito, da matéria em si, não era um negócio... Eu gosto da advocacia no sentido filosófico do termo, sabe? Da justiça social... É isso que pega para mim do advogado. Não como... a institucionalização, né? Exatamente. Terrível. Não o contrato, as petições, eu sou muito inquieto para ficar concentrado e me debruçando. E eu realizei isso muito, né? Porque nessa época também a Localiza compra Hertz. E eu tô lá em Manhattan, naqueles prédios enormes, aquela coisa chique, que era o sonho de, sei lá, 99% dos advogados corporativos. Né, de fazer grandes operações, estar nos Estados Unidos, etc. Eu olhei para aquilo, aquele tanto de contrato e documento e as pessoas, eu olhei... Não é para mim. Cara, isso não é para mim. Porque assim, a parte da negociação e da estratégia eu amava. Agora vai lá para as entrelinhas, assim, era um isso, saco. Eu concedo isso, vai isso. Assim, eu amo até hoje. Assim, a parte estratégica é uma coisa que... Para mim, aos olhos. Mas a coisa da análise contrato não está no meu DNA. Sim, assim. Entendi. Entendo completamente. Estaria fazendo até hoje, claro, né? 4 filhos que eu tenho, já faria. Tipo, estaria fazendo até hoje. Estaria fazendo. Então, quando eu pego isso, né? Pego todas essas referências, toda essa notoriedade, entre aspas, assim, pô, tem uma coisa lá em Minas acontecendo. E isso você ainda tá na Localiza.
Aí eu saí em valor econômico, era na Localiza, saí no valor econômico, saí em tanto de coisa. Aí chega aí eu conheço a Denise Heller. Ó, aí, ó. Já que a gente tava A gente tem um episódio com ela, tá? Ela veio aqui. Maravilhoso. Ela Assisti veio. antes de vir para Ela veio. Denise é uma pessoa maravilhosa. Ela nossa senhora, minha referência. Ela trabalhava para DTI na época. Nossa, eu falei, Denise, você não podia ter saído daquele podcast, Denise. Você era os agilistas, você era o coração daquilo. Eu ficava de manhã no carro ouvindo para poder ouvir as provocações que ela fazia, que eram sensacionais. A DTI cresceu por causa da Denise. Assim, eu concordo. Do design de experiência. Exatamente, o tal do Customer Centricity, né? Você muda a visão completamente, né? Assim, é igual do Galileu para o outro lá, que eu não vou lembrar o nome agora, né? Você sai do centro do universo, que era a Terra, e você agora vê o Sol e que você orbita. Então, assim, são visões de mundo completamente diferentes. E aí, assim, a minha esposa, ela trabalhou 20 anos na Falcone. mesmo? Diretora de inovação e tecnologia, olha ecossistema, né? Assim, agora tem 15 dias que ela saiu. Qual o nome dela? Marina Cavalieri. O nome não é estranho. E ela estava lá fazendo projeto para a Falcone, né? A Falcone também estava passando por uma transformação na época, contratou a DTI, e a Denise estava lá, e elas se conheceram, ela falou, Cris, tem que conhecer uma pessoa que parece muito com você. Cabeça. Também, está o tempo todo lá. A gente assim... Mas eu nunca vi uma pessoa tão tranquila do ponto de vista financeiro. Eu diria o seguinte, eu nunca vi uma pessoa tão segura do ponto de vista de atividade, sabe? Tipo assim, não, você precisa se perpetuar naquele lugar. Não preciso não, pode sair daqui. Daqui a pouco eu já tenho uma outra, que tem uma outra, que tem uma outra, eu tô bastante tranquila. Assim, eu nunca vi uma pessoa tão segura do ponto de vista de entrega. Entrega sabe? Tudo, eu nunca vi. É uma coisa impressionante. Eu falo com ela que ela menina do dedo verde. Não é? Assim, que tudo que a toca vira ouro. É impressionante. Tipo assim. É impressionante. E Midas, né? O toque de Midas. Porque... a gente começou a ter essas discussões. E aí, esses amigos que eu falei, né? Que eu chamo para montar o curso de BMEC, eles falam assim, Alexandre, por que a gente não monta uma escola? E a gente monta a Future Law. Em julho de 2017. Em outubro de 2017, eu já estava saindo de São Paulo e saindo da Localiza e mudando para São Paulo. Mas a Future Law era uma escola física ou não? Digital? Então, ela começou... Aí ela assim, eu venho, a gente monta a escola, usa a estrutura do IDP, antigamente, que é uma escola tradicional de São Paulo, mas em São Paulo, a Future Law é São Paulo. São Paulo. Eu me mudo para São Paulo, minha família permanece aqui. Sai da Localiza. Eu saio da Localiza em outubro, eu monto em julho, começo a estruturar a empresa. Perfeito. Eu saio em outubro e a gente lança o primeiro curso Ciência de Dados aplicado ao Direito. Em 2017. Nossa, já tem quase 10 Legal anos. Data Science, né? A galera falando de organização de dados, inteligência artificial, a gente já estava com curso. Já estava com curso. E aí a gente fez o segundo curso com a Denise Heller, que foi a primeira vez no Brasil que o setor jurídico fez uma jornada de design thinking. Na jornada do cliente. Jornada do cliente. E a galera enlouqueceu. Um design sprint lá. Tipo assim, fez toda a jornada. E aquilo, a Thomson Reuters olha para aquilo ali e fala, cara, vou colocar uma grana nesses caras, como patrocínio. Vou reformar um prédio para ir para a escola deles lá na Faria Lima com Juscelino. Uma reforma, um andar para gente. Na Faria Lima com Juscelino, porque assim... a minha pergunta, que é isso? Ele falou assim, Cris, não tem mercado consumidor para tecnologias jurídicas. E a gente precisa formar esse mercado consumidor, a gente precisa de educação, precisa do letramento. A gente está falando de letramento de IA aí, então isso, precisa letrar as pessoas para elas poderem consumir, saberem o que é, para poder consumir os nossos produtos. Agora, você saiu de Localiza e foi empreender, ou seja... Foi empreender. Você não tinha a menor garantia de que aquilo ali ia dar certo, né? Não, eu tinha uma grana que eu tinha guardado, mas também, o teu acerto lá... Uma fase de né, você vai chegando ali 40 anos e tal, e não querendo, assim, no meu caso, não quero depender, sabe, a minha vida, sabe,
da decisão do outro, né? Decisão do outro, sim, Então, sim, assim, sim. eu vou depender e colocar a vida nas minhas mãos. Não, você tá certíssimo, certíssimo. Mas o risco também é seu. O risco é, assim... Porque quando você tá com os outros, você terceiriza o risco, né? Mas também você fica na mão deles. Quando você pega isso para você agora, o risco é todo seu. Não, exatamente. Então, assim, para mim, empreender é uma jornada, é um mergulho no escuro. Não, total. Total, assim, né? É dor e alegria, né? Então, lá depois dos 5, 7 anos, que você vai entender se foi mais alegria do que dor, ou se foi mais dor do que alegria. Aquele então, Tales Gomes fala, né? Que se você tiver uma tendência maníaco-depressiva, você é um cara bom para você ser empreendedor. Porque você, numa hora, é o pior dia do mundo, né? Na hora seguinte, é o melhor dia do mundo, né? Porque você tem um e-mail de um cara que fecha um deal e aí você agora tá bem, né? Então, assim, são altos e baixos o tempo inteiro. E fora o ecossistema, né? Porque a gente tem um ecossistema brasileiro feito para ferrar o empreendedor. E eu falo isso de carteirinha, porque eu tive uma loja aqui na Savassi e eu acabei de vir de uma empresa que eu saí, né? E, cara, os impostos são massacrantes, cara. É um negócio assim... Ninguém te ajuda, sabe? Então, assim, eu acho que o empreendedor brasileiro é um Jedi. É um cara, assim, que eu bato palma, porque, porra, cara, você passou por tudo. Você, cara, passou pelo vale da sombra da morte. E sobreviveu, cara. Exatamente. E a história, ela, assim, é muito doido, porque eu tinha a história da minha consultoria, né, que eu montei, os meus projetos foram com a Denise, aliás, na Thyssen, Centauro, Braskem, porque estava ali a escola, né, assim, aí começaram os cursos, e, obviamente, sabe... E você se mudou para lá? Aí você mudei de segunda a sexta. São Paulo. Segunda a sexta. Não. Toda segunda, voltava toda sexta. Né? Minha família ficou... Fiquei 2 anos nessa batida também. E aí a escola super bombando, né? Assim, design thinking, sessões, a escola linda, né? 2 salas de 45 que abria, formava uma sala para 90. Quase que sempre estava as 90 posições ocupadas. Porque, assim, era um tiro no escuro, mas se olhar em retrospectiva do que estava nascendo, poxa, você imagina você começar a trabalhar com automação e IA em 2017, 2018. Hoje, para mim... Hoje ainda está no hype. Então, quer dizer, naquela época... Então, assim, e o letramento disso, a educação disso. Então, assim, a gente começa... Tem uma coisa, assim, que é muito risco, mas também... Tem uma coisa assim, que você olha assim, não, cara, isso aqui... É um risco controlado, isso né? Isso aqui vai dar certo. Vai dar certo. Se você trabalhar direito, isso tem aqui... Campo, tem... Num país igual ao Brasil, né? Sim, então, sim. Que em desenvolvimento, tudo precisa ser desenvolvido, todas as tecnologias, etc. E trabalhar com tecnologias naquela época era uma coisa voltada para o mercado jurídico, que era, né, um oceano azul do azul, porque... Sem concorrência. Não tinha concorrência nenhuma, até algumas escolas tentaram, não conseguiram. E a gente começa ali, assim, uma escola, você tem ideia, Futiológica, passaram mais de 40 mil alunos hoje, que depois da pandemia se tornou online, que foi ótimo, que foi ruim, quase a gente quebrou, mas foi ótimo porque a gente teve que uma semana virar a escola para online. Então hoje a gente conseguiu escalar muito mais, com menos gente, etc. Então ficou super interessante. E assim, e nesse momento, assim, cara, eu tinha que fazer muitos aportes ali na escola, porque era... aluguel de R$1 milhão, deu mais ou menos para a reforma da Thomson Reuters. E aí, empreendimento é tudo... Um prédio na Faria Lima com Juscelino, que é o quarteirão mais caro da América Latina. Você já imaginou quanto que é um aluguel? 80, 100 pau para você manter ele todo mês. E aí, cara, eu falei, cara, na hora que eu falei assim, eu vou precisar de dinheiro. E aí eu monto a consultoria. Na verdade, assim, eu já saí, Alexandre, com a ideia de montar uma Falcone do direito. Entendi. Cara, eu queria atuar, e já estou atuando agora, vou te explicar como é que isso tem se transformado. Assim, as empresas gastam bilhões em condenações todo ano. E, assim, as ineficiências do mercado jurídico, por causa da nossa formação, né? O advogado, advogada, a gente não teve finanças, a gente não teve, sabe, uma educação de gestão estratégica, gestão do conhecimento, sabe? Direito está falando hoje em processo, pessoas e tecnologias.
que é o grande inovação. Era... Não, a grande inovação do direito, já a Liga Opereira, operações jurídicas, sabe? Isso é uma grande inovação de hoje. Então, assim, operações, né, das empresas já estão aí, né? Há décadas, há séculos. Desde qualidade total, essas coisas todas, né? Então, eu queria montar essa consultoria, mas queria também trazer uma pegada dessa coisa do design, né? E que a Denise veio como parceira. Aí eu montei, que era o LDS, que é o Legal Design Solutions, que depois eu separei, virou o Future Law Studio, com os projetos de transformação digital, melhoria de processos, planejamento estratégico para o escritório, tudo voltado à gestão, e virou o LSD, que você não é brincadeira, por causa do nome. Por causa do nome, né? O acrônimo Que um amigo falou, você tá doido, Cris, como é que esse negócio vai chamar uma empresa para uma agência de marketing? Aí eu abri essa agência de marketing, porque eu vi que os escritórios não tinham branding, não tinha gestão estratégica da marca, não tinha marketing, etc. Falei, cara, vai precisar disso também. E separei, montei, veio uma sócia também para cuidar dessa empresa. Aí ficou lá, assim, a consultoria hoje, que ela se fundiu com uma empresa que eu investi, chamada Blue Tape, de automação e inteligência artificial, ela já fez mais de 200 projetos, Alexandre. Todo mundo que você imaginar no Brasil, de grande empresa, de banco, de empresa de tech, a gente já fez projeto, sabe? Para as empresas mineiras todas, Uzi Minas, MRV, Direcional, Localiza. Agora a gente está com, né, um clube lá, Peran, Stellantis, todo mundo que você imaginar, aí vai Mercado Livre, iFood, cara, Ipiranga, Globo, tudo que você imaginar no Brasil, a gente já fez projeto. É mesmo? Sim. De consultoria. Eu tenho um portfólio, assim, que são mais de 200 projetos, mas eu tenho 4 páginas de cliente quando eu vou passando a apresentação, assim. Então, mas de consultoria, de planejamento de escritório jurídico. Gestão de escritório jurídico. Gestão, de questões de design gráfico. Jurídico. Jurídico, tudo jurídico. Tá. Meu negócio era vou transformar a advocacia, né? Legal. E aí, monta isso, investe na Blue Tape, porque a empresa está crescendo muito. E fechou, veio a pandemia, Future Law, o que eu vou fazer, etc. Na hora que abre, aí eu te falei do negócio de Berlim lá atrás, eu abro um hub para o mercado jurídico dentro do mercado novo. Porque eu tinha visto lá em Berlim umas agências... Mercado Novo em BH? Mercado Novo em BH. Eu sei qual é. Então, assim... Ali no centro. No centro, no bares, restaurantes. Sim, aí você viu um hub de inovação ali. Porque eu tinha visto um negócio em Berlim, os escritórios, agências de design, tudo em prédio abandonado. Eu falei, um dia eu vou ter um negócio desse que eu acho super descoladão, assim, coisa diferente, né? Eu venho com essa pegada, assim, de trazer o design para dentro de advocacia. A gente começou a fazer umas marcas analógicas, mexer com grafite, massa de modelar, sabe? Assim, uns trabalhos super legais, trazendo... Poxa, a gente fez com uma empresa um trabalho de design na fazenda onde Guimarães Rosa escreveu o primeiro capítulo Grande Sertão Veredas. Olha só. E aí com a galera ali fazendo, né, recitando Guimarães Rosa, né, as pessoas da fazenda. Então, assim, trabalho lindíssimo, né, que é onde as criatividades florescem, né, para poder realizar os trabalhos de melhorar, né, a comunicação, talvez, da empresa ali, do jurídico com as outras áreas, ou fazer um trabalho de eficiência. Então, assim, várias coisas que a gente traz. E aí eu monto esse espaço. Na verdade, eu ia montar como escritório. Eu estava lá um dia e falei, cara, não aguento ficar em casa trabalhando, preciso ver gente. E tava lá tomando uma cerveja com 2 amigos, eu abri meu escritório aqui. Doidão, né, Cris? Meu escritório no Mercado Novo, abre lá perto da sua casa, no modo DVD, e ficava pra cima ali. Você fala, não, eu quero abrir lá no centro, porque eu acredito muito nessa coisa da recuperação dos centros urbanos, mundo afora. Acho que isso vai ser uma grande tendência, como de fato está sendo uma grande tendência. Monto ali e aí começa. Então, um grande amigo, Guilherme Freitas, diretor jurídico da MRV, falou, Cris, a gente quer estar lá com você. Aí começam a chegar as empresas. O Direcional está lá com a gente hoje, assim, né? Já que você falou que era da Direcional. Assim, várias grandes empresas, né? Hoje está lá Uzi Minas, a Peran, etc. Mas começam a chegar empresas, escritórios, empresas de tecnologia jurídica e a gente começa a fazer um happy hour por semana para discussões. E aí eu sempre trazia pessoas de outras áreas, né? Para falar, assim, outros para dar aula. O Schuster, por exemplo, foi o nosso professor, assim, trazia o próprio Alberto, então se trazia outras pessoas para
para darem uma aula, para fazerem uma conversa, muita sessão de design, de resolução de problemas ali. E o negócio, pus os advogados para grafitarem um espaço inteiro. Isso eu queria ter visto. Não, no dia da inauguração, Alexandre. Eu queria ter visto. Cara, assim, era uma mistura de... Grande? Não, quantos metros quadrados? Pequeno, sei lá, 60... Não é tão pequeno, não. Grande. Não, pequeno, só espaço pequeno, assim, né? Tinha um mezanino para um estúdio podcast que acabou nunca sendo utilizado. E aí, assim, 2 mesas de reunião, as empresas também alugavam não, né? Estava dentro do pacote delas, poderiam utilizar. Na inauguração, assim, a gente foi para um lugar onde, no Mercado Novo, onde não estava abandonado ainda. A gente foi a primeira loja. E cheio de... Assim, as portas não estavam nem fechadas ainda, né? Com aquelas negócio metálico que fecham as portas, aquelas de correr, assim. E aí, as coisas abertas, a gente pegou, assim, colocamos uma pizza ali, um show... Foi indo para os outros lugares. Um show, um sofá. A gente pegou não só a loja, mas fechamos o corredor inteiro. Assim, uma das laterais, e fizemos uma experiência. Quando começaram a chegar os patrocinadores, a galera meio, né, de paletó, etc., e coloquei umas tochas, ambiente meio escuro, assim, né, porque a iluminação precária também. Aí, assim, eu falei, cara, ou esse negócio vai dar muito certo, ou eu tô ferrado, velho, porque vem muita gente, sabe, diretor jurídico, gente contrata meu serviço, consultoria, etc. Aí as pessoas chegam e elas poderiam levar convidados. Aí eu vi assim a música, a cerveja, aquele tanto de gente, ambiente descontraído, música boa pra caramba, assim. Aí começam a chegar os caras que patrocinaram, falou, Cris, o que é isso aí mesmo? Eu falei, pô, você colocou dinheiro, não sabe o que é isso? Eu falei, cara, não sei direito, mas nós vamos descobrir. Que ele queria falar pro convidado dele que ele tava patrocinando aquele ambiente, assim, sabe? Que era muito descolado, assim, do mercado jurídico, muito inovador, de fato, né? E aí, era super engraçado, porque todo mundo... Mas foi um sucesso, Alexandre. Mesmo? E tá lá ainda, não? Não, porque aí veio o negócio do Orbe, que aí começa a história, assim. Até aí, mercado... jurídico. Cara, eu, assim, a gente estava falando das dificuldades, né, que foram muitas, noites sem dormir, só que as coisas deram muito certo, assim, na minha vida empreendedora. Consegui construir um patrimônio legal, sabe, investir em outras empresas, né, virei investidor, e eu estava numa vida tranquila mesmo, assim, querendo até estava com a ideia, assim, esse ano eu vou fazer um curso, umas experiências, faltar gestão, liderança e arte, sabe? Arte para expandir esses olhares, né? Essas coisas que a gente tem falado aqui, design, misturar um pouco de psicanálise, que as pessoas estão muito adoecidas, medicadas, né? Assim, trazer essa saúde para as pessoas. E aí, nesse meio tempo, eu tenho um grande amigo, que é o Thiago Lotti, que é meu cliente também, veio desse mundo da advocacia, conselheiro do Inter, da SAF do Galo, um advogado da família Menin, enfim, um cara muito querido, muito gente boa. E ele fala, ô Cris, a gente está precisando de alguém para ajudar o Orbe. Para quem não conhece... O Orbe já existia, então. O Orbe já existia. Que a MRV, a Localiza, isso. E qual era o outro? Inter. E Inter já tinham colocado lá na Lagoinha. Constituíram em 2017. Foi 2017, é isso. Nessa época também, né, da efervescência das coisas. Eu fui à inauguração, etc. Participei de muitas reuniões. Só que a questão dos hubs brasileiros, né, a gente está vivendo um momento de ressaca, né, da inovação aberta, né, as empresas acabando com seus labs, focando em a galera tá voltando focando ao core, voltando, né, pro corporativo. Foco do foco, como todo mundo fala, né? E a gente... aí, assim, cara, assim, esse modelo não funciona mais, vai dar uma ajudada lá, e aí entra também a Maria Fernanda Menin, que é uma pessoa queridíssima, uma amiga, de quem eu fui par, né, ela era diretora jurídica lá na MRV, e a gente foi par em várias associações. A gente criou uma relação de confiança muito grande, e ela falou, Cris, ajuda, já que você montou, né, esse negócio no mercado novo e deu super certo, numa estrutura maior, com mais áreas e tudo.
E eu não fiquei empolgado, sabe? Assim, eu olhei, tentei ajudar ali no começo. E aí depois dessa ajuda, eles me convidaram, né, para assumir o Orb. Ô, Cris, por que você não assume? Eu falei, de jeito nenhum. Muito obrigado. Esse modelo de hub, e não por causa das pessoas, das lideranças, sabe, Alexandre? É bom deixar bem claro Não, tá isso. bom. Mas o modelo mesmo, ele se esgotou. O que é o Orb? Explica pra gente. Então, O que é o Orb Conecta? Que agora não é mais o Orb Conecta, né? é um Orb CT. Então, assim, aí só para explicar isso que é importante, porque eu vou fazer o gancho, como é que a gente transforma, sabe? Porque eu acho que a inovação dos ecossistemas brasileiros vai passar um pouco por isso que a gente meio que está antecipando, Legal. né? Porque fala, Cris, por que você assume? Aí eu vou, nesse meio tempo, né? Falar, por que, Cris, assume? Aí eu falei, cara, não tem condição, eu tenho minhas empresas, estou no momento também que eu estou querendo dar uma desacelerar, tomar um fôlego, né? Porque assim, quando você tá também e apaixona, toda hora você quer montar um CNPJ, porque passam muitas oportunidades, né? Assim, agora estou montando mais 2 empresas. Tipo assim, então eu pego e eu falo assim, cara, vou pensar aqui, mas eu vou todo ano por causa do Maracatu, eu vou para Recife no Carnaval, porque eu toco com as nações de Maracatu do Recife. Legal. E eu sou apaixonado, né, por Chico Sainz, pelo Cordel do Fogo Encantado, pela essa cultura dos afoxés, do caboclinho, as coisas que eu falei da cultura popular, das culturas de tradição. Eu conheci a experiência, assim, um pouco superficialmente do Porto Digital, e eu peço uma reunião ali, cara, vou lá, vou entender o que é isso, né? Como é que é um parque tecnológico, um polo tecnológico lá em Recife. Legal. Eu conheço, né, assim, aí eu peço uma reunião com o Silvio Meira, que é o nosso maior nome da inovação do país, né? Assim, um dos maiores, um cara, um fenômeno, Silvio Meira. Sim. Criador, junto com o Cláudio Marim, que é outro urbanista fenomenal, assim, da inovação, e eu peço uma reunião com ele, a princípio, e, para minha sorte, ele é um apaixonado pela cultura popular brasileira também. E investia nos grupos de sopro, e bebe muito nessa fonte, né, do Manifesto Caranguejo, enfim, né, da cultura recifense, que é o manifesto lá da época do Chico Sainz e Fred 04, enfim. E ele começa a me falar um pouco ali de transformação de território e de como é que eles fizeram a transformação de um bairro. Legal. Alexandre, aquilo eu fico enlouquecido, porque Porto Digital tem 450 empresas com 21 mil pessoas trabalhando em tecnologia. Lá dentro? Lá dentro. 21 mil pessoas? Você tem uma Accenture lá com 3 mil pessoas. E mais, e melhor... foram lá para dentro, legal. E melhor, eles reformam os prédios históricos, e os casarões, e os galpões, e os portos, tudo para colocar ecossistema, com resolução de problemas reais, com acesso a recursos, com parcerias estratégicas. Mas, assim, é visível assim, a diferença que eu vejo assim, né, entre os hubs, né, com exceção, talvez, do Instituto Caldeira, da CAT ali, e o Porto Digital, que é essa nossa maior referência, que você consegue ver, é visível a transformação, porque está transformando um bairro inteiro. E ali eles criaram uma escola acoplada, que chamava CESA, que tem 1.200 estudantes de ciência da computação. Eles criaram um negócio absurdo, numa cidade que é a 19ª economia do país. Cara, BH é a 4ª. E eu volto também para estudar o mercado de BH. Falei assim, cara, como é que tá esse mercado de BH? Porque eu, como você disse, cara, nunca ouvi falar de você falou. Nunca ouvi falar sobre você. Eu falei, ninguém, cara, porque eu venho de outra... Vem de um outro segmento. De outro segmento. E aí, assim, de uma inovação muito nicho no nicho. E aí, eu olho para aqui e falei assim, por que todo mundo é dividido? Por que você não tem uma política pública? Por que você, né? Você tem tantos atores tão importantes, por que eles não se falam? Todos pulverizados, né? Por que eles não têm uma coisa de interlocução conjunta com a FAPEMIG, com o governo do estado, com a administração pública municipal, enfim? Por que não tem isso? Será que é possível fazer isso? E aí eu volto, né? A Maria Fernanda falou, Nanda, é o seguinte... Eu topo o desafio se vocês toparem fazer da Lagoinha um polo digital
que a gente chama de montanha digital, e transformar Belo Horizonte numa referência mundial em tecnologias emergentes. Você consegue me dar esse apoio? Ela falou assim, consigo. E a gente fecha, né? E a gente cria estruturas, né, uma estrutura de CT e uma estrutura, vou explicar um pouco sobre isso, e uma estrutura de empresa, porque eu sou empreendedor, também preciso ter, né, ações de alguma coisa ali, de excedentes, enfim. E ali tinha uma pessoa muito boa, Francis Aquino. Conheço demais. Nossa, um fenômeno, assim. Eu tinha saído do óbvio, falei, não... Volta. Aceitei aqui, mas vou aceitar mesmo só se você ficar e voltar. E aí ela foi e voltou, assim, a pessoa... Ela era do marketing, não é isso? Marketing e eventos? Não é só marketing de evento, fazia meio... Relações públicas. Relação com corporação, é isso com as aí, corporações. relações públicas, é isso aí. E aí... A Sabrina vem, eu conheço, né, por meio da minha esposa também, o Hugo Tadeu, da Fundação Dom Cabral. Faço uma proposta para o Hugo, ele vir para o conselho, e para a Fundação Dom Cabral fazer um planejamento estratégico do Orbe. E aí, né, essa negociação dá certo. Outros atores vieram, né, a DTG, para fazer o planejamento estratégico do Orbe, Renata Horta, várias pessoas. A gente costuma dizer, nós estamos juntando as melhores cabeças, as melhores tecnologias e futuros. Fantástico. E essas pessoas Só gente boa. Essas pessoas chegam e a gente começa a construir. Nesse meio tempo, chegam duas pessoas que são, né, foram e são fundamentais para o que está acontecendo no Orbe hoje, Alexandre. Porque é o seguinte, a gente começa ali, né, planejamento estratégico em abril. Nesse meio tempo, chega a Janaína Beringer, maior captadora de recursos do Estado, mais de 4 bi captados em fomento, da Fundep, mais de 3 mil projetos de inovação de P&D sob a sua gestão, e ela apaixona com essa história do Orbe, assim. E ela traz esse background de falar, cara, estou transformando, vamos transformar isso aqui em CT? Porque assim, gente, o que faz, né? Porque assim, cara, não acredito mais nesses hubs de conexão entre empresa e startup. Acho que esse modelo é um modelo falido. Você precisa sempre do dinheiro, fica naquela coisa assim Na dependência deles, da empresa colocar dinheiro. Colocar dinheiro, isso aí. Então, assim, não quero ter uma linha de receita minha. Empresa madura, cara, sabe? Legal. Assim, eu não vou delegar responsabilidade para ninguém, cara. Se eu falhar... Eu preciso me sustentar. A gente falhou, velho. É isso que a psicanálise também traz, né? Maturidade é isso, velho. Você encarar os seus BOs, velho. Tipo exatamente, assim, você tem que se sustentar. A empresa tá colocando dinheiro, não vou colocar a culpa nela porque ela não colocou mais dinheiro para esse negócio parar de pé. Não, peraí, cara. Assim, qual que é a nossa parte? Se falharmos, né, que somos um time, a responsabilidade é nossa. Então, autorresponsabilidade. Acho que, aliás, aconselho, né, para todo mundo, nos vários aspectos da vida, inclusive. E aí, a Janaína chega, a gente cria a linha e surge o Compete Minas, que é um projeto da FAPEMIG de fomento. Eram 60 milhões em receitas não reembolsáveis. Quer dizer, as empresas se inscrevem, utilizam esse recurso e elas precisam aplicar numa coisa inovadora dentro das suas empresas e prestarem conta, e não precisa, porque você tem precisam devolver um dinheiro para o Estado. Então, você tem as reembolsáveis a juros facilitados, 4%, que também vale super a pena. É só para assim. fomento, cara, mesmo. Assim, aí, coisas que a gente descobre. Eu fui perguntar para os empresários, né, das grandes empresas mineiras. Não tem essa relação com fomento. Tirando uma Stellantis, uma Celor, sabe, que já trabalha com fomento há muito tempo, as pessoas não tinham conhecimento, Alexandre. Sabe quanto que a gente tem de dinheiro disponível para as empresas não reembolsáveis até 2029? Pelo governo? Pelos governos, né, federal e estadual. Não faço a menor 300 ideia. bilhões. Só em Minas tem que gastar por ano 600 milhões de reais, né, com pesquisa e desenvolvimento. E as empresas não têm noção como acessam isso. Então, a gente vê nisso uma oportunidade. Cara, vamos fazer uma consultoria em editais. Tem pouquíssimas empresas ligadas a isso e a gente cria uma linha ali também de consultoria em edital. Muito focado a questão de, né, como
proposta de valor, já não tem proposta de valor, criamos uma, né, que é a consultoria em editais. Por quê? Porque a questão não é ganhar o FII da consultoria e o êxito ali, que é um bom dinheiro, né? Projeto 90, 100 milhões que a gente aprova, né? Assim, a 3, 5, 7, 10%, isso dá um dinheiro, obviamente, né? Mas a questão nossa é a transformação da Lagoinha, porque se eu trago, né, a empresa e eu vou precisar ter a universidade, contratar pesquisadores, PhDs, para desenvolver aquele produto e serviço. Eu começo a ocupar espaços na Lagoinha, igual o Porto Digital. E o Porto Digital não é ICT. Então, eu começo a ocupar os galpões para colocar, né, o desenvolvimento da pesquisa ali dentro. E a gente é um ICT diferente, assim, porque a gente é muito ligado ao mercado, meio ao setor produtivo. Porque muitas vezes a pesquisa não tem esse compromisso, é uma pesquisa acadêmica, ela não tem compromisso com o setor produtivo. Com a aplicação. E a gente é um ICT privado com pesquisa aplicada. Sendo o objetivo é desenvolver, sabe, economia da nossa cidade, do nosso estado, enfim. Então, a gente teve esse edital, a gente aprova 10 projetos. Nos primeiros projetos do Compete Minas. Cara. E aí a gente começa. Começa a ganhar corpo o negócio. Começa a ganhar corpo. Agora a gente fechou essas últimas 2 semanas, saiu uma linha para a FINEP, 3,2 bi, que é um federal. Essas últimas 2 semanas, a gente vendeu mais de 10 propostas. Então, assim, metade fechando, você começa a criar uma densidade de gente, Alexandre, dentro do Orbe, de pesquisadores, das empresas. Então, assim, isso mudou. Assim, o Orbe, se você ir ao Orbe hoje, assim, o número de startups triplicou, assim, né? Assim, são várias coisas que estão acontecendo. Então, isso, criamos essa proposta de valor. Legal, viramos ICT, não somos hub, sabe? O que é o ICT? Explica pra gente aí. Instituto de Ciência e Tecnologia, né? Legal. Que é uma organização que visa, né, essas questões de fomento de pesquisa e pesquisa e desenvolvimento. Então, vocês hoje ganharam 10 projetos que estão sendo desenvolvidos dentro do Orbe. Exatamente. De outras empresas, com outras empresas. De outras empresas. Aí a gente faz né, com universidades, né? Assim, aí a gente acabamos de fechar uma parceria com o FOP. E aí, assim, trouxemos 12 pesquisadores para trabalhar em soluções junto com o Aí tem lá um monte de PhD, pós-doutor lá, fazendo muito pesquisa voltado a e IA, tá? A gente está muito focado nos legal, projetos de IA. Legal. Bom, esse é um eixo. Isso. Aí, também, nesse meio dessas coisas, né, dos mistérios, né, chega a Sabrina Oliveira, que até então, era coordenadora nacional dos cursos de Tecnologia e Inteligência Artificial do IBMEC. Um fenômeno matemático, né, PhD em matemática computacional, das pessoas que mais entendem de metodologia de ensino. Para mim, a melhor professora hoje de metodologia de IA do país. Cara. Não passa, assim, eu nunca vi alguém nessas discussões chegar perto do que a Sabrina sabe. Nem nessas grandes escolas de negócio mais famosas do Brasil, se não tem uma pessoa igual a Sabrina. Legal. E a Sabrina também foi lá alugar uma sala, porque ela tinha um projeto de programação para jovens meninas. E aí foi lá alugar a sala e se apaixona pelo propósito do Orbe, que é um projeto apaixonante mesmo, né? Eu sempre achei sensacional. E agora a gente criou, então, cara, eu já tinha essa experiência com a escola, vem a Sabrina da escola, a França está ligada à escola, P&D, Janaína também, era do UFMG. Então, um tanto de gente aqui, vamos abrir, natural que a gente abra uma escola. E a gente abre uma escola de tecnologias emergentes, né, de IA. E aí, olha que interessante, a gente abre a escola de IA, faz um curso para o mercado, aí deram, sei lá, mais ou menos uns 30 executivas de empresas variadas, né, das grandes empresas mineiras. E aí, nesse meio tempo também, a gente faz uma parceria com o Sinduscom para criar o Sinduscom Lab, o Sindicato das Construtoras. E aí a gente também lança uma série de produtos e serviços, estamos lançando, né, estamos começando esse lab, mas lançamos um curso para liderança em IA. Aí 24 construtoras entraram, líderes de construtoras entraram. Desses 24, 12 pediram propostas de consultoria para aplicação de IA dentro das construtoras. Ou seja, não estava nem esperando, não está no nosso business plan, criar uma consultoria.
mas está aparecendo projetos e oportunidades de consultoria. Nesse meio tempo, a MRV também contrata gente, e outras construtoras, e outras empresas. Então, em 8 meses, Alexandre, a gente treina em modelo, a maioria presencial, mas modelos híbridos, porque tem grande empresa, por exemplo, que está gente no país inteiro, 1.600 pessoas. Mas aí você treina em IA. Então você treina o cara em ChatGPT, em ferramenta, notebook LM, em Gemini. Olha como é que essa Sabrina é legal. Curso de inteligência artificial, aplicação de inteligência artificial. E muitas vezes feita nos agentes das próprias empresas. Olha que legal. Sim. Cara, você tem um negócio aplicado para a realidade. Sim. Sabe? Nossos cursos não são a curso de prateleira. O que você está usando, qual projeto você vai desenvolver. Então, assim, ao final dele, todo mundo tem que entregar um projeto para a empresa. O projeto então, uma coisa aplicada. Com aplicabilidade. Então, tem uma coisa que a Sabrina traz, que é muito legal, assim, de metodologia, que é ensinar também matemática computacional, estatística. Isso para machine learning é fundamental, para inteligência artificial. Então, assim, programação para essas pessoas entenderem também, sabe? É difícil pra caramba, porque o executivo ali... Aí o cara vai lá pro backstage, o cara vai lá pro... Então, assim, atrás do computador. Mas é importante, porque senão você entra, você concorre no Brasil com esse tanto de escola que está surgindo. Sabe? Que essa coisa aqui não vai dar em nada. A gente sabe que não vai dar em nada. A gente já viveu de hype. Só ensino hype, é o que eu ia falar. Sabe? Só ensino hype. Então, assim, essa coisa. E aí a gente está entrando agora no ensino médio. Nossa. Então vai ficar sério o negócio. Vai, porque a gente já está pensando em abrir escola. Porque, assim, qual que é a nossa pegada? Ensinar a periferia, né? A UOB fica ali na Pedreira Prado Lopes, embaixo. Sim. Buraco quente. E é um lugar que tem um ponto de ônibus ali na sua frente. Na frente, sim. Então, assim, qual que é a nossa... Cara, eu acho o UOB tá num lugar sensacional. Eu não acho Lagoinha ruim, eu acho Lagoinha sensacional. É um espetáculo, assim. Eu gosto de lá. Cara, tem os seus desafios, né? De pessoas em situação de rua, sim, crack, etc. Mas tem suas belezas, né? Berço de Belo Horizonte, sim, projeto exatamente. arquitetônico fantástico. Eu gosto de lá. Então, assim, e essas possibilidades se apostar no Hub no Brasil, Alexandre, eu vou apostar no Orb. Por quê, cara? Isso é muito doido, parece até uma coisa arrogante, mas não é. Porque a gente está no meio do BO. Sabe? Dos problemas, cara, assim... Então, eles saltam na tua frente, né? Cracolândia, você entra do Love, é lixo espalhado pra todo design lugar. Thinking, você sai distribuindo design thinking ali, você tem problema pra resolver pra cacete, né? Você ficar ali, cara, numa situação de... Um dos grandes problemas brasileiros, pessoas em situação de rua... Você tem um mundo de coisas, mas é um mundo de oportunidade. Você tem ali coisas de reciclagem que fazem parte de... Forte ali. Assim, tem muitas coisas para ser desenvolvidas, de economia criativa, de cinema, porque ali já foi berço disso também. Os primeiros cinemas era ali, então, enfim... Mas então vocês querem montar um segundo grau técnico ali? Vamos montar um segundo grau técnico e vamos montar também, que já estamos com proposta, estamos quase fechando, para as escolas de elite, no contraturno escolar. O que é isso? Um ensino técnico, tecnológico, ou um contraturno, um lab, para essa galera. Imagina hoje, você tem as escolas, né, de elite, e essas pessoas não estão sabendo usar as tecnologias. Você está falando de um cara, de um aluno do Marista, do Loyola. Todas essas escolas. Todas as escolas que vão para lá aprender IA. Todas. Aí, poxa, como é que você vai aprender? Não é só IA. Você vai desde interpretação de texto, você vai da matemática, da estatística. Entendi. Entendeu? Você pega uma base mesmo, você dá base para essas pessoas. Fantástico. Sabe, assim, então a gente quer montar isso para a periferia também. E aí até juntar esses mundos. Sabe, assim. Projetaço, hein? Porque isso aqui você pode ajudar a resolver problemas. Projetaço. Para quem está vivenciando esses problemas. O cara vai falar, olha, minha casa aqui, o entorno é isso. Pô, você misturou essas pessoas para fazer isso. Não, isso é o que me pega, assim, no Orb hoje, quando eu olho para isso, eu acho isso fantástico. Então, assim, a gente cria essa educação que vai, né, do ensino médio ao ensino superior, né, a formação executiva, com todas essas possibilidades de fomento, e aí, Alexandre, tem uma estratégia que, assim, cara, é meio... Tem umas coisas, eu acho também, assim, que elas vão encaixando, assim, por mais que você idealize a estratégia, tem hora que o negócio,
sabe, na hora que você olha assim, fala, de onde que veio isso? Porque você casar, você forma ICT, na hora que você olha aqui o ICT, você tem o projeto ICT, né? O projeto da empresa, vamos supor, Inter, com a Universidade Federal de Viçosa, em IoT. O que você agrega aqui? Os estudantes podem estudar nesse projeto, resolver problemas. Ou a formação executiva também pode. As startups podem ser contratadas, porque esse núcleo recebe um dinheiro para contratar parceiros. Então, elas podem ser contratadas. Então, elas não ficam também em dependência só de ser contratadas pelas grandes empresas. Então, você ajuda o ecossistema de outra forma. Com a alta densidade de talento, porque essas pessoas aqui são as melhores cabeças. Então, você cria um negócio que é muito sinérgico, né? É muito único, assim, muito. sabe? Então, assim, cada hora que dá um passo nisso, você fala, não, mas como é que... É assim, é muito doido o que está acontecendo, sabe, Alexandre? Muito doido o que está acontecendo com o Orbi hoje. Doido para ótimo, assim, sabe? Tipo, sim, cara, nunca imaginava, sabe? Que você estaria aí com 8 meses de execução de estratégia, sabe? Com 3 propostas de valor muito claras, muito definidas, com um propósito que quem conhece a gente sabe que é muito verdadeiro. Vamos lá, eu sou um cara inquieto. Eu sou o Cristiano Xavier 2. Borbulhando um monte de coisa, tudo em ebulição. Como eu faço para fazer parte desse projeto? Pessoa física. São 2 perguntas que eu tenho para te fazer. Como eu faço para fazer parte de pessoa física? Vamos lá, você tem um monte de gente de periferia, gente que está aqui, eu, por exemplo, eu quero fazer parte disso. Como é que eu faço para participar disso? E o 2 é eu como empresa, como eu faço para participar disso? Então, vamos lá. Olha que interessante, cara. Das primeiras medidas que a gente tomou, além de ser meio Falcone, né, a gente reduziu o custo em 40%. Então, assim, fomos eliminando sistemas. Tá? A gente é um negócio pequeno. Vamos ter essas coisas robustas quando a gente estiver lá na frente, né? Perfeito. Gente, etc. Então, assim, trocamos perfil, né? Trocamos 100% do time. Gente, uma galera muito sênior hoje. Tiramos a recepção. E liberamos a catraca. Isso tem um peso simbólico. Isso teve a redução de custo, obviamente, 2 pessoas na recepção, mas teve um peso simbólico muito grande. O café continua lá, né? O café continua. O café então, é fundamental. você entra hoje, assim, né, tem as catracas, mas elas são liberadas. Então, a pessoa física, assim, é um simbólico de como é que você pode estar lá e não, assim, e a comunidade inteira, a comunidade da Lagoinha, que cada vez está lá mais presente, né, com Viva Lagoinha está ali dentro, a CUFA, Central Única das Favelas, está ali dentro, o Fred Negro F, que é um cara fenomenal, professor da Fundação Dom Cabral, que tem uma história de projetos ligados ao hip hop, ao grafite, está ali dentro. Então, assim, a pessoa física ela pode chegar de várias maneiras, né? Ela pode chegar aí naquele sistema que eu não acho mais interessante, mas que existe. Vou me juntar aí a vocês para os grupos de discussão, alugar uma cadeira e ficar aí, né? Porque tem um encontro de fundadores, né? Mentorias, etc. E a gente... eu não olhei ainda para a estruturação desse programa ainda, das startups, das pessoas, de uma maneira mais robusta, sabe, Alexandre? Eu precisava, né, a gente precisava tornar aquilo ali ficar de pé mesmo, para não depender de doações, né? Uma assinatura, eu pensei numa assinatura, olha, eu pago, sei lá, R$100, 200, 300 e tenho acesso aos seus conteúdos, eu tenho acesso às suas palestras, tenho acesso aos seus hackathons, tenho acesso... Isso. Enfim, isso tô tudo pensando. É possível, mas o que a gente está procurando hoje são parcerias estratégicas. O que você leva, o que você busca? Porque, assim, o que você leva e busca, na verdade? Qual projeto você tem aí que você queira, talvez, desenvolver? Sabe? Ou você quer criar um ecossistema voltado ao setor de podcasts, de comunicação, quer criar um hub voltado a isso aí dentro. E quer trazer e organizar reunião entre todo mundo que faz podcast. Então, você quer que a pessoa traga uma proposta de valor. Exatamente. Assim, para ela, assim, porque assim, muitas vezes é isso, assim, cara, né, assim, eu vou estar dentro, eu quero fomentar. E a pessoa que não sabe? Um produto ou um serviço. Ela vai achar o lugar dela. Ela frequentando. Quando você começa a frequentar esses ambientes, se você for muito atento, sabe, você começa a ver que tem oportunidades que não faltam, cara. Sabe? Nem trabalho, nem oportunidades. Assim. Tem muita coisa para ser desenvolvida. Muita mesmo. Assim. E muita gente precisando. Então, a gente tem inúmeros exemplos ali de pessoas que, sabe, que chegaram,
se estabeleceram a própria CUFA, né? Que assim, que eu falo que é um marco da gente de divisão do antigo orbe para o novo orbe, né? Da gente ter ali a pessoa, sabe, com Não o sei quem é, talento da desculpa. Maciele Deuduc, eu acho que depois vale a pena entrevistá-la aqui. Quem é? Maciele Deuduc, Não conheço. da CUFA, Central Única das Favelas. Assim. Olha. Vai ter a Expo Favela agora, no mês de maio. Qual é o nome dela? Maciele Deuduc. Maciele? Tem projetos. Você nunca foi a. Eu acho que vale a pena, Alexandre, você conhecer a Expo Favela e todo mundo aí que está, né, nos assistindo, ouvindo, conhecer a Em Expo BH? Favela. Em BH, acontece no Sebrae geralmente. E a Taça das Favelas também, que é um projeto maravilhoso, né? E tudo isso é apoiado por grandes empresas. A Taça da Favela, ela é transmitida pela Globo, afinal. Sim, eu já vi. Então é super legal. Eu já vi assim. chamada. E a gente está ali trabalhando, né, com o empreendedorismo, com a galera. Mas é isso, a Maciele chegou e hoje a gente está com vários projetos em conjunto. A minha grande dúvida era, como uma pessoa física, né, a pessoa que está assistindo a gente, que achou esse teu projeto sensacional, tá em ebulição, pensando num monte de coisa, como que essa pessoa faz para se aproximar, para se conectar? E a segunda, e eu acho que essa é mais fácil, são as empresas, né? Eu quero ter acesso a isso, eu quero ter acesso ao seu ecossistema, quero ter acesso às suas startups que estão aí dentro, que aí você funciona como um hub de inovação, onde você tem ali os projetos, onde são fomentados aqueles produtos e serviços. Então fica muito mais fácil. Mas a minha grande dúvida é para a pessoa física, a pessoa que quer se aproximar, que quer conhecer esse mundo, que quer se conectar ao Orbe CT. Então, assim, a gente tem um evento, né, o Orbe de Portas Abertas, ele acontece uma vez por mês, talvez seja... uma vez por mês? Seja, eu fui numa vez, eu achava que era uma vez por ano. É super legal. E tem vários fantástico, isso é interessante. Tem vários outros eventos acontecendo, assim, né? São eventos gratuitos. E a gente, né, setorizados, vamos fazer sobre... Agora a gente está montando, Alexandre, que é legal também, um hub de transição energética. CEMIG está encabeçando, quinta a gente tem uma reunião também com várias outras grandes empresas, então a gente quer trazer esse tema que é tão relevante, né? Criar um hub específico em Belo Horizonte, que talvez também tem potencial de mudar a cidade, de transição energética. Então, mas a pessoa chega, ela está ali nos eventos, ela conversa com todo mundo que está ou palestrando, ou ao seu lado, ou com as startups, tentam entender, tentam se desenvolver. Às vezes ela está com um projeto, leva o projeto que a gente discute, viabilidade. Ela fala, isso aqui não serve, né? Isso aqui não para de pé. Isso aqui tem essa então, outra existe empresa essa aqui. Abertura. Existe super abertura. O que mais a gente tem lá é abertura. Legal. Sabe? Procura também nas mídias sociais, né? No Instagram do Orbe CT, do Orbe LinkedIn. Legal. Importante você falar isso. No nosso site, né? No meu LinkedIn pessoal também, as pessoas entram em contato. Eles querem projeto de fomento, quer treinar meu time. Assim, tem várias possibilidades. Mas o que a gente está buscando mais hoje são pessoas que estão, de fato, comprometidas com a transformação verdadeira. Legal. Transformações verdadeiras, né? Que não é só a transformação. Assim, o que ela quer contribuir, de fato, com a mudança e desenvolvimento socioeconômico. Eu falo muito, Alexandre, que assim, é legal assim, no mundo, a gente trabalha com isso, né, com as IAs, né, com tecnologias emergentes, com tudo isso, mas a gente tem que lembrar que 70% dos lados brasileiros não tem saneamento básico e que a nossa maior inovação, talvez no país, é o básico, que é fazer com que as pessoas tenham saneamento básico. Eu concordo, em gênero e grau. É isso que a gente busca, sabe? Quem são essas pessoas que estão comprometidas verdadeiramente com essas pautas? Porque para quem é da bolha, fazer dinheiro ou com acesso, né, ou com os relacionamentos que tem, ou com conhecimento... Não vai mudar nada. Ela acessa, ela não vai, ela vai, assim, ou fica... sabe, ela pode não ser mais bem-sucedida do mundo, ter o maior dinheiro que ela quer ou deseja, mas assim, ela vai conseguir ter uma vida regular ali, né, assim.
Para essa galera, assim, transformar dinheiro, ter um hub que transforma dinheiro em dinheiro, soluções, ter essas bolhas, para a gente do Orbe não é interessante. Interessante. Essas pessoas têm visão. vários outros hubs, né, no país, né, outros centros de inovação, outras referências que, né, talvez tenham mais... Se encaixem melhor. E tá tudo certo, sabe? Não tem Não, nada... tem lugar para todo mundo. Não tem nada de errado nisso, quem quer isso, sabe? Não, assim, quero chegar no Orbe e estar um dia com a Associação dos Moradores de Rua, deveriam, tá? Mas assim, discutindo os problemas da região. A gente não quer isso e tá tudo certo. E lá vai ser isso. Como é também a discussão do carnaval, pós-carnaval, como é que a gente pode melhorar essa potência econômica e cultural que é o Carnaval de Belo Horizonte. Então, acabou o carnaval, a gente colocou os blocos, mais as grandes empresas, assim, cara, a gente precisa de patrocínio, não tem, muitas vezes, ou não tem o tanto que a gente quer, e as empresas falam, não, para vocês conseguirem patrocínio, tem que fazer isso, isso e aquilo. Então, assim, essas discussões, sabe, da economia criativa, de tudo, de tentar transformar alguma coisa mesmo, sabe, em algo melhor. Então, essa é a nossa pegada lá no Orbe. Eu já tô com um monte de ideia aqui, por isso que eu tô tirando aqui, mas tudo bem. Alexandre, isso é super comum, tá? Vou te falar o seguinte, todo mundo, a galera toda que você conversa, assim, o Orbe não para de chegar, assim... Não para de chegar gente, também, assim, Fundação Dom Cabral, a gente fechou uma parceria agora para a criação de um centro de referência para o Sul Global em tecnologias, inovações, etc. Estão criando um hub de empreendedorismo para graduação, talvez uma graduação nova, a gente está com projetos de fomento em conjunto, então a gente está, assim, fazendo essas parcerias com essas pessoas e organizações que estão entendendo, sabe, o que possam contribuir para a gente fazer essa grande transformação de Belo Horizonte, da cidade linda, maravilhosa que a gente precisa, né? Você vê hoje, BH está 70% do centro desocupado. Então, abandonado. Assim, abandonado, uma economia que não cresce, diminuindo a população, né? Então, como é que você faz para a gente poder viver num lugar, né, que você tem um índice maior de satisfação de viver? Sim, você tem toda a razão. Tô aqui fervilhando um monte de coisa. Depois eu converso com você. Cara, a gente tá 1h30 falando. Nossa! 1h30 que falando. Maravilha! Que bom, né? Que bom. Pra gente finalizar, o que você quer falar? Assim, eu já tirei todas as minhas dúvidas, já entendi como o Orbe funciona. Você tem uma trajetória de carreira, de vida sensacional, muito bacana. Queria muito que você viesse, falasse isso aqui com a gente, para que a gente entendesse o que é o Orbe, né? O objetivo do nosso podcast é falar sobre inovação e como que a gente consegue aplicar isso, né? Sobre mudança de carreira também. Você teve uma mudança de carreira vertiginosa. E o mais interessante é que, apesar de bem-sucedido, você ainda assim resolveu empreender. Isso é do caralho. Isso é muito legal. E te deixo à vontade. O que você quer falar aí pra gente finalizar? Bom, primeiro te agradecer. Isso foi uma honra. Falava para, né, todos e eu vou trazer a Maciele, vou trazer. Todos e todas aí ouvirem, assistirem, né, o Papo de Valor. Eu assisti lá com a Denise Heller, foi que achei sensacional. E que o Orbe está de portas abertas sempre, para todo mundo, né, um convite para que todos e todas possam entrar nessa jornada de transformação da nossa cidade, do nosso estado, que é também uma jornada de autotransformação. O que a gente deseja é que a gente possa, né, dar as mãos com todos os atores que estão aqui em Minas, tanta gente boa, né, tantos espaços legais, né? Minas é um celeiro de talentos, né? A gente está pedindo até as pessoas que estão em São Paulo, voltem para Minas. Vamos fazer o êxodo do inverso, mineiros. Vamos fazer o êxodo do inverso, vamos voltar. Vamos voltar, e é isso mesmo, né? Tem a FAPEMIG tem o Come to Minas, né? Para trazerem as empresas para cá, a gente está Come to Minas para trazerem as pessoas para cá, para a gente poder aí construir uma política pública, que é uma coisa que falta para o Brasil. Falta para Minas Gerais, né, assim, que a gente consiga desenvolver essa política pública das inovações e tecnologias para o país poder avançar, né? Para a gente tá ficando muito atrás de China, especialmente, assim, como é que a gente pode avançar? O país é esse país maravilhoso, com recursos né, assim, abundantes,
terras raras, energia renovável, tem tudo, né? Temos talentos, temos criatividade, temos turismo, temos tudo para dar certo. Eu, assim, no campo da falta política pública para tudo, séria, comprometida, que não mude de governo para governo, e que se a gente conseguir construir para Minas essa política pública, né, com os atores, porque os governos eles são essenciais. Se não teria Porto Digital sem governo, Caldeira sem governo, né, com os governos entrando aí com seus, não só os investimentos financeiros, mas seus capitais intelectuais, e a gente possa fazer essa grande virada de chave que a gente está precisando. Então, esse é o convite. Os convites, né, Alexandre? Mas muito obrigado a todo mundo aí. Obrigado por você ter vindo. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um Papo de Valor para a gente falar sobre tecnologia, inovação, carreira e empreendedorismo. Muito obrigado, Cristiano, e até a próxima, gente.